Pode começar? Pode começar já? Pode, professor. Tá, então vamos começar, tá? Boa noite, pessoal. Meu nome é o professor Walter Cunha, né? Você já deve me conhecer, eu sou coordenador de TI, né, do Gran Curso Lago Sul, e também tem um blog, né, o waltercunha.com. E hoje a gente está fazendo um teste, né, de uma nova mídia, né, de transmissão. A gente está vendo se fazendo as últimas ajustes, né, para ver se a gente consegue usar essa mídia de transmissão para ensinar a vocês, né, as provas, as nossas aulas, e a gente ter uma capilarização maior das nossas transmissões, tá? Hoje, a nossa ideia não é a aula em si, né, mas testar toda a conexão. Eu escolhi um assunto atrativo, tá, que é a resolução do STM. Eu já tinha passado para o pessoal para que tivesse com a prova do STM na mão. A gente, como é o primeiro teste, nossos recursos não são os melhores. À medida que a gente for fazendo novos testes, e até quando a gente começar para valer, a gente vai aceitar as sugestões de vocês, vai ter mais recursos e as aulas vão se tornar cada vez mais interessantes, tá? O interessante é que nesse momento vocês foquem também, né, em mandar sugestões para a gente, né? Ó, pessoal, é melhor estar assim, o senhor está falando baixo, o flipchart tem que escrever com a letra maior, né? Para a gente poder melhorar cada vez mais. E é claro que a gente vai aceitar essas sugestões e vai estar toda hora melhorando até a gente chegar num ponto ideal e a gente começar para valer, tá? Hoje a aula, né, vai ser dada por mim, né, de início, e também o professor Rogério Araújo, né, também vocês devem conhecer, ele tem um blog. Eu vou me focar na área que eu tenho mais domínio, né? Eu sempre dou aula de PMBOK, que tem questões no STM, dou aula também de licitações e contratos de TI, que pelo menos na parte específica não caiu, né? E também a parte de redes de computadores, tá? Redes e ali um pouquinho de segurança de redes também. Então, todas essas questões que caíram no STM, a gente vai dar uma comentada aqui, tá? A aula não tem uma previsão para terminar, a gente vai comentar todas as questões. Depois eu passo para o Rogério, ele vai comentar as questões dele, e aí a gente encerra, né, esse primeiro teste, tá? Eu pedi a todos, né, mandei vários e-mails, né, escolhi alguns alunos aí pelo Brasil todo, a gente fez um teste, a gente queria que o teste fosse bem abrangente, portanto eu escolhi gente de Fortaleza, escolhi gente de Macapá, escolhi gente de Cuiabá, de Vitória também, tá? São Paulo. Então eu fiz um mapeamento para a gente testar a robustez também na transmissão. Pedi a todos que tivessem com a prova do STM na mão, que é para eu comentar direto com vocês, né, dizer o número da questão e você já está de posse da prova e a gente fazer os comentários, tá? E depois que eu terminar minha aula, eu vou dar uma olhada, né, nas mensagens de chat, né? O Mário acabou de mandar uma mensagem para vocês, né? Vocês podem utilizar tanto o chat dele para uma mensagem ao vivo, quanto o e-mail dele, né, para tirar alguma dúvida, tá? E aí a gente vê como é que a gente vai tirar essas dúvidas ao final da aula. Então vamos começar, tá? Da minha parte, a gente vai começar aí pela questão 76, certo? É o binômio aí 76 e 77 que trata, né? Apesar de não estar explícito, ele trata do PMBOK. Tá com um projeto de software, tá? Mas devido aos artefatos que aparecem aqui nas questões, a gente vê logo que ele está tratando do PMBOK, tá? Apesar de ser projeto de software, a gente sabe que o PMBOK ele é um framework para projetos em geral, né? Mas especificamente nas provas de TI ele sempre cai em conjunto com essa parte de PMBOK. Então vamos lá, questão 76, né? O enunciado anterior fala: a respeito do gerenciamento de projetos de software, julgue os itens que se subseguem. 76. Diagrama de barras e rede de atividades são notações gráficas usadas para ilustrar o cronograma e o custo de um projeto. Enquanto o diagrama de barras mostra a duração das atividades, as redes de atividades mostram os interrelacionamentos entre as atividades. Bom,
a gente pode verificar que essa questão de PMBOK, por quê? Ele fala de diagrama de barras, tá? Para quem não sabe, né, para quem é mais acostumado com a outra denominação, entenda-se diagrama de barras como diagrama de Gantt, né? O diagrama de Gantt que a gente conhece do PMBOK, tradicionalmente cai nas questões, tá? Então, diagrama de barras, diagrama de Gantt. Rede de atividades, tá? É o famoso MDP. E aí a gente tem que tomar cuidado do seguinte, hoje, o diagrama de Gantt, diagrama de barras, ele foi sempre colocado para medir, né, a evolução de uma tarefa, de uma atividade, o previsto em relação ao que foi feito. Só que aí, com esses novos softwares, né, Microsoft Project, o que eles fazem? Eles fazem uma conjunção de todas dessas ferramentas, né, e chamam tudo aquilo de diagrama de Gantt. Mas o MDP é a rede de interconexão, aquele gráficozinho que a gente fala, né, quais são as atividades predecessoras e as sucessoras, né. Junta isso com o diagrama de Gantt e todo mundo chama isso de diagrama de Gantt, né. Mas o original, o diagrama de barras é uma coisa e o MDP é outra, né, o diagrama de precedência. Normalmente, esses dois artefatos eles estão relacionados diretamente com a parte de controle de tempo, tá? Indiretamente, eles podem até ser considerados como ferramentas de controle financeiro, desde que você faça uma correlação entre controle de tempo com controle financeiro. Mas na questão ele fala que usadas para ilustrar o cronograma e o custo de um projeto, tá? É temeroso falar isso porque o custo de um projeto é mais relacionado com a parte de orçamento e orçamentação. Essas duas ferramentas, tradicionalmente, são para controle de tempo, controle de cronograma, tá? Então, eu acho que esse fato, né, e o custo de um projeto foi que tornou inviável a questão. O resto está normal. Que ele fala, enquanto o diagrama de barras mostra a duração da atividade, está meio estranho também, né? Na realidade, ele pode mostrar a duração da atividade, mas a maior preocupação do diagrama de barras é mostrar, né, a relação entre o que foi feito, né, e o que está previsto ser feito, tá? E o diagrama de atividades, né, a rede de atividades vai mostrar o interrelacionamento entre essas atividades, ou seja, quem começa, quem é pré-requisito para começar outro, tá? Então a questão 76 está errada, né, e na minha opinião, porque ele relacionou custo diretamente com essas duas ferramentas que são tradicionalmente do controle do tempo, tá? Questão 77. O plano de projeto estabelece os recursos disponíveis para o projeto, a estrutura analítica do projeto e um cronograma para realizar o trabalho. No plano constam as seguintes informações: organização do projeto, análise de risco, requisito de recursos de hardware e software, estrutura analítica, cronograma do projeto e mecanismo de monitoração e elaboração de relatórios. Seguinte. Como é um teste, Rogerão, pede pra galera lá parar de falar. Tá. Aí, o plano de projeto estabelece recursos disponíveis para o projeto. Então, você tem que notar o seguinte, muita gente podia considerar que essa questão estaria errada por ele ter relacionado diretamente hardware e software, né? Mas aí você tinha que remontar ao enunciado precedente, né, que ele fala que isso é um projeto específico de software, tá? Então o PMBOK, né, aplicado à TI. Então é pertinente sim ele dizer que vai colocar requisitos de hardware e software, que se a gente for mais a fundo vai estar justamente, né, no gerenciamento de aquisições, tá? Ou gerenciamento de aquisições, ou no caso do processo de software para desenvolver esse software, né? Hardware ninguém desenvolve, normalmente você compra, tá? Mas a questão está enorme, né? Esse é o tipo de questão que deixa a gente temeroso, tá? Mas será que está tudo aí mesmo, né? O jeito é você repassar e procurar alguma coisa que esteja errada, tá? Se a gente tiver com tempo, passa uma, passa duas, passa três. Se você não conseguir derrubar a questão, não tiver um argumento sólido para derrubar a questão, provavelmente essa questão está certa, tá? Então tá lá, o plano de projeto, vocês têm que entender que o plano de projeto é o plano dos planos, né? Então é raro alguma coisa que esteja no projeto que não esteja no plano de projeto. Porque, teoricamente, os planos de cada área, né, são subcapítulos do plano de projeto. Então, se eu faço, uma matriz de risco, né, uma RBS,
ele vai estar dentro, né, do plano de gerenciamento de risco, que é um subcapítulo do plano de projeto, né, que a gente chama plano de projeto, mas o correto é chamar plano de gerenciamento de projeto. E no final das contas, a matriz de risco vai estar dentro do plano de projeto, porque está dentro de um que é subcapítulo do outro. Então, teoricamente, um plano de projeto não é nenhuma coisa... É claro que a gente às vezes imprime para poder mostrar para alguém, mas a maioria dos planos de projeto, na realidade, são dados de algum software, por exemplo, Microsoft Project, ou mesmo diretórios de um sistema operacional com todos os documentos lá, né, de textos concatenados. Tá? E aí você bate o snapshot e mostra para alguém aquele impresso é o plano de projeto. Mas o plano de projeto é tão dinâmico que não vale a pena estar imprimindo ele direto. Tá? Então, está tudo certo. Ó. Estabelece recurso disponível para o projeto, sim. A estrutura analítica do projeto, sem dúvida alguma, né, da AWS sempre vai estar presente. Um cronograma para realizar o projeto. Da mesma forma que a AWS é um artefato fundamental, né, para o escopo, a gente tem um cronograma aí como artefato fundamental do tempo. Ele ainda fala mais, né, no plano constam as seguintes informações. Organização do projeto, que é nada mais é do que o organograma, né, gerência de recursos humanos, a cadeia alimentar, né, de um projeto. Análise de risco, aí você vai lá, análise qualitativa ou quantitativa, aí não interessa, ele deixou em caráter geral. Né? Requisito de recursos de hardware e software, que seriam aquisições. Estrutura analítica, ele não fala nem do que é. Cronograma do projeto, ele repete, né? E mecanismo de monitoração, elaboração de relatórios. Está tudo dentro, tá? Tudo faz parte do projeto. Se fez parte do projeto, vai estar também fazendo parte do plano de projeto que dita as regras do jogo, né, para o projeto. Então não há o que fazer a não ser marcar essa questão como certa, né? Não é uma coisa tranquila, né? Você fica receoso sendo prova do CEF, sabe que se errar vai ser penalizado com outra questão. Mas se você não consegue colocar um argumento factível, tá? Você tem que marcar correto, beleza? Foram só essas duas questões, né, de PMBOK, tá? Gerenciamento de projeto. Mais uma vez, é uma matéria que sempre está presente, né? Porque o governo quer gestores, né? Ele quer, antes de tudo, que você conheça a área técnica, né, onde você está, mas também ele quer que você seja um gestor que conheça e possa gerir, né, principalmente terceirizados que vão prestar serviço para o governo. Tá? Por isso que é tão importante a gente aprender, apesar de muita gente não gostar, é muito interessante aprender governança. Agora vamos para as questões de rede, né, que causaram muita polêmica lá na TI Masters, né, na nossa lista, né, de discussão. Estava dando uma olhada lá, né? Na época eu estava muito atribulado, não consegui colaborar muito, mas eu fui dar uma olhada e algumas coisas causaram, né, polêmica que a gente vai discutir aqui, tá? 101, né? Então tá lá, texto predecessor, né? Com relação à arquitetura TCP/IP, julgue os itens subsequentes. 101. Na utilização do protocolo TCP, que é orientado à conexão, ocorre o two-way handshake antes de iniciar a transferência de dados. E após esta, né, após essa transferência de dados, a conexão é encerrada, com a liberação dos recursos inicialmente alocados. Essa questão deu polêmica, uma certa polêmica lá, né? Na hora que me indagaram, né, mandaram até para o meu e-mail me perguntando, eu não entendi porque essa questão tinha causado polêmica, porque para mim estava certa, tá? E aí, numa discussão lá no NING, né, na outra comunidade que a gente tem de discussão, vieram, né, os pontos de vista dos alunos, tá? Eles falaram o seguinte, olha, o cara foi muito detalhista na hora de abrir a conexão. Ele falou do three-way handshake, etc. E na hora de encerrar, ele foi muito sucinto, muito sintético. Ele pegou e colocou lá, ó, vai encerrar, tá? E aí ele não fala se vai ter FIN-AC, né? Como é que é ele não foi criterioso na hora de encerrar a conexão TCP/IP. E aí, por isso, muita gente marcou errado, tá? A realidade é que se você tem uma certa experiência com banca, né, não há, essa questão ela não está errada. Ela pode não estar completa, ou seja, ele não teve o mesmo critério que ele teve com relação ao início da conexão. Mas ele não falou nenhuma coisa errada na hora de encerrar. Ele só falou o seguinte, ó, depois que transfere os dados, a conexão é encerrada. Ele não entra no detalhe de como ela é encerrada, mas ele entra no detalhe que ela é encerrada, ou seja, do que aconteceu, né? Que, ou seja, a conexão não fica aberta.